Olá, amigos. Flamengo e Palmeiras, eles são agremiações diferentes, mas no fundo também são iguais. Apesar dessa chamada contraditória, o Flamengo e Palmeiras têm muita coisa em comum. Entretanto, o sucesso de ambos tem particularidades que os diferem bastante. Inicialmente, não tem como falar deles sem citar a final da Copa Libertadores da América. O Mengão foi muito melhor que o Verdão. E aqui começam as diferenças. Felipe Luiz propõe o jogo e Abel Ferreira joga de maneira reativa. Mas ambos em comum gastaram muito dinheiro para montar esse time. Veja o Samuel Lino, 22 milhões. Veja o Vitor Roque, 25 milhões. Estão falando de euros. Só o Palmeiras atingiu quase 800 milhões de reais em contratações. Em comum, duas reclamações dos times que fazem sentido. O Rafael Veiga, que atingiu em disputa de bola o Carrascal, e o Eric Pulgar, que agrediu o Bruno Fux. Já falamos disso, ambos deveriam ser expulsos e o árbitro contemporizou com cartão amarelo. Enfim, similaridades. Ambos equipes pressionam pela imprensa, ou melhor, pelos chapa brancas. Vocês já viram o que é de blog de fulano, canal do Zezinho e outras mídias alternativas que não cobram os clubes e só fazem manchete positiva? E acabam tirando a oportunidade da imprensa verdadeira, dos jornalistas sérios que querem fazer suas indagações e não conseguem. Isso tem se tornado comum entre ambas as equipes. Bom, lembremos ainda, Flamengo e Palmeiras tiveram recentemente gestões de choque e aceitaram viver em tempos de vacas magras, correndo até o risco de rebaixamento. Veja aquele Flamengo de 2014 do Palmeiras de 2014 do Paulo Nobre e o Flamengo do Eduardo Bandeira de Melo. Essa ação foi dolorida, mas resultou no que vemos agora. Equipes saneadas. Quem devia fazer isso? Corinthians e São Paulo. O Timão, oficialmente, deve 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas mantém no seu elenco Memphis Depay a salário altíssimo, fora as mordomias. Já o tricolor paulista, que levou um baile do Fluminense 6-0, a torcida não esquece, está quase atingindo seu primeiro bilhão em dívidas. E olha que o São Paulo era exemplo de time bem gerido. Bom, se no cofre ambos estão bem, na estabilidade política é um pouquinho diferente a questão de Palmeiras e Flamengo. Quantos treinadores ambas equipes tiveram de 2020 para cá? O Palmeiras, só o Abel. E o Flamengo, diversos. Porque o ambiente político cobra muito. No Palmeiras, a Leila Pereira não aceita pressão de dirigente ou das organizadas. Lá no Flamengo, aceita-se tudo. Alguém poderá dizer o seguinte: em 2025, o Flamengo ganhou o estadual, deverá ganhar o nacional e já levou o continental, enquanto o Palmeiras nada venceu. Isso é verdade, mas o futebol é cíclico e só uma equipe pode vencer. O atual ano foi ruim em conquistas para o Verdão, mas sejamos justos, chegou a várias finais, o Abel tem crédito. Você não pode ser resultadista, você tem que avaliar trabalho. Ambos os clubes também se assemelham em disputas conquistadas. Veja só o que já ganharam nesses últimos 5 anos Flamengo e Palmeiras. E o Corinthians, e o São Paulo, e o Vasco. Mesmo com estilos de treinadores diferentes, você vê conquistas acontecendo. Aliás, o Felipe Luiz, ele dá excelente entrevista, é calmo, respeitoso. Já o Abel Ferreira, vemos como é mal educado, briga, grita, irrita, cria narrativas. Bom, o que nós temos que falar? Ambos estão espanholizando o futebol brasileiro, que é o efeito Real Madrid e Barcelona. 2 times disparados, melhores financeira e tecnicamente, contra os demais. E se a gente tiver fair play financeiro, essa diferença aumentará. Porque eu me assusto como as pessoas confundem o que é fair play financeiro. Fair play financeiro não é teto de gastos, é gastar na medida do que você pode pagar. E quem tem dinheiro em caixa é Palmeiras e Flamengo e poderão gastar mais. O fair play financeiro só vai maltratar, judiar, pro lado bom, lógico, porque tem que sanear as contas,
os times que estão devendo, que não são o caso deles. Enfim, imagino que as próximas Libertadores já têm favoritos no andar de carruagem, o próprio Flamengo e Palmeiras. Até mais.